Fala galera, tudo bem? Vamos dar sequência na correção do PET volume 5, é o Plano de Estudo Tutorado do 7º Ano do Ensino Fundamental. Essa é a semana número 3, que trouxe comunidade temática álgebra. Hoje, objeto de conhecimento, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Isso é bem importante. Se possível, compartilhe com seus colegas. Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviços em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele pretende viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folgas. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda as questões a seguir. Letra A. Quantos dias de folga Júlio terá por ter trabalhado 96 dias? Vamos colocar aqui embaixo, então, o item A. Para ele ter direito à folga, o que tem que acontecer? Ele tem que trabalhar 16 dias, né? A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, ele tem direito a 3 dias de folga. Então, a gente poderia até pensar assim, ó, de maneira bem boba, 16 dias de trabalho, ele ganha 3 de folga. Se eu dobrar o 16, ou seja, se ele trabalhar 32 dias, eu vou dobrar o número de folgas. Ele vai ter 6 dias de folga. Se eu pegar o 32 e multiplicar por 3, eu vou parar lá no 96. 32 vezes 3, 96. 6 vezes 3, 18. Então, a resposta aqui seria 18 dias. Ele vai ter direito a 18 dias de folga. Agora, vamos trabalhar com uma regrinha de 3. Já aprendemos regrinha de 3, estamos trabalhando aqui com grandezas diretamente proporcionais. A gente vai fazer o seguinte. 16 dias trabalhados. Vou ter melhor, vou fazer uma tabelinha para vocês compreenderem melhor. Vamos colocar assim, ó. Trabalha. E do lado de cá, folga. Então, ele trabalha 16 dias, tem direito a 3 dias de folga. E se ele trabalhasse 96? Ele teria quantos dias de folga? E agora eu venho e monto simplesmente uma proporção. Eu tenho 16 sobre 96 igual a 3 sobre x. Por que eu montei uma proporção? Porque aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Pensa o seguinte, quanto mais dias trabalhados, quanto mais ele trabalha, mais folgas ele terá. Então a setinha que eu estou colocando aqui para cima é só para a gente poder associar. Quanto mais ele trabalha, mais folga ele vai ter. Aí monta essa proporção e agora resolve. 16 vezes x, tá aqui ó, 16x, igual 96 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 9, 27, com o que foi 28. Então, eu vou ter x igual a 288, dividido por 16. Então, x vai ser igual a 18. Então, tem aqui 18 dias de folga. Então, esse é o item A. Letra B. Para ele obter mais 30 dias de folga, quantos dias seguidos de trabalho serão necessários? Vamos lá, vamos rabiscar B aqui. Vamos montar uma tabelinha para ela? Vamos pensar na mesma ideia, olha só. Aqui são os dias que ele trabalha. Podia colocar dias trabalhados e aqui folga. O que a gente sabe? Que se ele trabalha 16 dias, ele tem direito a 3 dias de folga. Agora, para ele ter 30 dias de folga, então está aqui, ó, 30 dias de folga. Quantos dias ele tem que trabalhar? Eu posso muito bem pensar, ó, de 3 para 30, eu multipliquei por 10. 3 vezes 10, 30. Então, aqui eu também vou ter que multiplicar por 10. 16 vezes 10, 160. Então, ele vai ter que trabalhar 160 dias. Ou eu vou lembrar, quanto mais dias ele trabalha, mais folgas ele terá direito. Então, eu venho e monto a minha proporção. 18 sobre x é igual a 3 sobre 30. Então, eu tenho 3 vezes x, 3x,
16 vezes 30, 3 vezes 16 vai dar 48, então 480. E no final o 3 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então 480 dividido por 3. Logo x é igual a 160 dias, que é o que a gente havia comentado. Então esse foi o item B. Abrindo um espacinho aqui, vamos para o item C. Bom, o item C. Se Júlio trabalhasse 60 dias seguidos, ele conseguiria quantos dias de folga? Então, novamente, nós sabemos o seguinte. Se ele trabalhar 16 dias, ele tem direito a 3 dias de folga. No item C, perguntou, né? E se ele trabalhasse 60 dias? Bom, se ele trabalhar aqui 60 dias seguidos, quantos dias de folga ele teria direito? Aí vou entrar naquela mesma ideia, né? Quanto mais dias trabalhados, mais folgas ele terá direito. Então eu tenho 16 sobre 60 igual a 3 sobre x. Então vou multiplicar aqui, né? 16 vezes x, 16x, que é igual a 3 vezes 60, 180. Então eu tenho x igual a 180 dividido por 16. Então x vai ser igual a 11,25. Então nós poderíamos arredondar aqui para 11 dias. Beleza? Dando sequência no nosso exercício, vamos fazer aí o item D e o último item. Então, abrindo aqui um pequeno espaço. Item D. Se em 60 dias de trabalho o número de folgas não foi exato, quantos dias precisaria trabalhar a mais para completar o período para obter esse benefício? Então, aqui não foi exato, né? Aqui foi 11,25. Então, vamos pensar o seguinte, né? Que vai ser o item D. Então, dias que ele vai trabalhar e folga. A gente sabe que 16 dias de trabalho, né? Que ele trabalhar, ele vai ter 3 dias de folga. Aqui deu 11,25. Vamos arredondar para cima? E para ele ter direito a 12 dias de folga, quantos dias ele tem que trabalhar? Bom, de 3 para 4, multiplicou por 4. Então, aqui é só multiplicar por 4 também. 16 vezes 4 vai dar 64. Ou vamos desenvolver. Eu tenho aqui 16 sobre x igual a 3 sobre 12. 3 vezes x, 3x, que é igual. 12 vezes 16 é igual a 192. Logo, x é igual a 192 dividido por 3. X é igual, então, a 64 dias. Ele tem que trabalhar 64 dias para ter direito a 12 dias de folga. Então, essa foi a questão número 1. Já pegou um bom tempo aí da resolução. Questão número 2. Uma loja de brinquedos está fazendo uma campanha onde, para cada 200 brinquedos vendidos, faria a doação de 2 brinquedos para o orfanato Criança Feliz. Se durante o tempo da promoção foram vendidos 560 brinquedos, quantos brinquedos serão doados ao orfanato? Agora a loja conseguiu doar 80 brinquedos. Quantos precisam vender? Então vamos fazer os 2 itens, né? São 2 itens aqui, vamos fazer o primeiro. Então olha só. A cada 20 brinquedos vendidos, ela doa 2 brinquedos, tá? Então eu vou montar aqui uma tabelinha, vou colocar assim, ó, brinquedos vendidos e brinquedos doados. Então nós sabemos o seguinte, cada 20 brinquedos vendidos, 2 são doados. Se durante a promoção, durante essa promoção, foram vendidos 560 brinquedos, bom, se vender 560 brinquedos,
quantos serão doados. Fiz uma tabelinha simples, tá? E vamos pensar o seguinte, quanto mais brinquedos essa loja vender, mais brinquedos ela vai ter que doar. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então eu tenho 20 sobre 560 é igual a 2 sobre x. Vamos multiplicar aqui em x, né? Produto dos meios igual a produto dos extremos. Só que eu vou simplificar antes, vou cortar um zero em cima e um zero embaixo. Então 2 vezes x, 2x. 56 vezes 2 vai dar 112. Então nós vamos ter aqui um total de x que vai ser dado por 112 dividido por 2. Então x vai ser igual a 56. Então vai ter que doar 56 brinquedos. Segunda pergunta. Para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos ela precisa vender? Então vamos criar a tabelinha de novo. Ó. Vendidos e doados. Então a gente sabe que a cada 20 brinquedos vendidos, ela vai ter que doar 2. Se ela quer doar 80, quantos brinquedos ela vai ter que vender? Eu sei que quanto mais brinquedos vendidos, mais brinquedos doados, diretamente proporcionais. Então 20 sobre x é igual a 2 sobre 80. Vamos multiplicar em x? Ó, 2 vezes x, 2x, né? Produto dos meios vezes produto dos extremos. 20 vezes 80, 2 vezes 8, 16. E tem 2 zeros. Então a gente vai ter x igual a 1.600 dividido por 2. Então x é igual a 800. Ela vai ter que vender 800 brinquedos pensando em doar 80. Uma outra maneira que deixa tudo muito simples para a gente é pensar o seguinte. A cada 20 brinquedos vendidos, ela doa 2. Se eu simplificasse tudo isso por 2, eu chegaria a essa conclusão. A cada 10 brinquedos vendidos, ela doa 1. Então, cada 10 vendidos, ela vai doar 1. Seria uma maneira mais fácil também de associar todas essas informações. Dando sequência na nossa correção, questão número 3, diz o seguinte. Tereza trabalha em uma pizzaria e usa a receita a seguir. Então está aí a massa de pizza, os ingredientes. O chefe de Tereza comprou 2 kg de farinha de trigo, 1 litro de óleo, 100 gramas de fermento biológico fresco. Se com esses ingredientes ela fizer o número máximo de pizzas, então sobrarão de farinha e óleo, respectivamente. Então o que vai sobrar de farinha e óleo? Então eu vou analisar apenas esses 2 itens, farinha e óleo. Ele comprou 2 kg de farinha e 1 litro de óleo. Beleza? Bom, 2 kg de farinha. O que ela usa de farinha? Ela usa 600 gramas. Então, 2 quilos é a mesma coisa que 2.000 gramas. Então, com 2.000 gramas, ela consegue fazer quantas pizzas? Como aqui vai 600 gramas, a gente vai dividir isso aqui por 600. Então, 2.000 dividido por 600 dá 3. 3 vezes 600 dá 1.800. E sobra 200. Então, dá para fazer 3 pizzas e ainda sobra 200 gramas de farinha. Tá? Então, isso aqui que nós fizemos é a farinha. Para não ficar perdido, né? Vou escrever aqui. Depois ele comprou 1 litro de óleo. Então, vamos colocar aqui 1 litro. Só que 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. E nessa receita vão ser utilizados 125 ml de óleo. Então, eu tenho 1.000 dividido por 125. 1.000 dividido por 125 vai dar 8. 8 vezes 125 dá 1.000. E, teoricamente, sobra nada. Beleza? Tem ainda o fermento. Só para ver o que acontece com o fermento, né? Esse aqui é o leite. Ou melhor, o óleo, né?
que acontece com o fermento? Ele comprou 100 gramas de fermento. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Ele comprou 100 gramas de fermento. E na receita, gasta 30 gramas. Então eu tenho 100 dividido por 30, que vai dar 3. 3 vezes 30, 90. Sobra 10. Beleza? Então agora a gente vai pensar o seguinte. Com a farinha, só é possível fazer 3 pizzas. Com óleo, é possível fazer 8. Só que não dá para fazer 8 porque não tem farinha para isso tudo. E o fermento, dá para fazer 3, que seria a mesma quantidade da farinha, né? Isso aqui seria o fermento. Então, moral da história, quantas pizzas nós iremos fazer? Né? Quantas pizzas a Tereza vai conseguir produzir? Então, eu vou ter 3 pizzas. Eu só consigo fazer 3 pizzas. E fazendo 3 pizzas, eu sei que de farinha vai sobrar 200 gramas. Então, de farinha vai sobrar 200 gramas. E de óleo? Bom, de óleo vai ser o seguinte... Eu vou ter que pegar aqui 125, né, que é o que vai numa receita, e vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 125 vai dar 375 ml. Então, isso é o que eu vou gastar de óleo. Só que a gente quer saber o que vai sobrar. Então, vai sobrar de óleo o quê? 1000 ml menos 375 que eu vou utilizar para fazer 3 pizzas. Então, aqui vai sobrar 625 ml. Então, isso aqui é o que vai sobrar. Então, de farinha sobra 200, de óleo sobra 625. Então, está aqui a alternativa, a letra B. De farinha sobra 200 gramas e de óleo vai sobrar 625. Continuando... Aqui ele traz sistematizando os conceitos. Ele fala que matematicamente, se duas grandezas estão relacionadas, de modo quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui, na mesma proporção. Então estou falando que são diretamente proporcionais. Ou seja, a razão entre as duas grandezas diretamente proporcionais é constante positiva. Se duas grandezas x e y estão relacionadas entre si e são diretamente proporcionais, podemos dizer que a quantidade de uma grandeza depende diretamente da quantidade da outra. Questão número 4. Carla visitou uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. Ele expressava o total de calças produzidas em determinado período de tempo. Então tá ali, ó, 5 horas, 300 calças, 10, 15 horas, 900 calças, 20 horas, não tem. Observando o tempo e as quantidades expressas no quadro e considerando o padrão identificado na produção, ajude Carla a, letra A, calcular as quantidades de calças produzidas em 10 horas e em 20 horas. Bom, é bem simples, olha só, não vou nem montar a tabelinha, nada. O que aconteceu com o tempo aqui? Se em 5 horas a gente produz 300, se eu dobrar o tempo, né, 5 vezes 2, se eu pegar aqui 10 horas, o que vai acontecer com o número de calças? Vai ter que dobrar também. Então a gente vai ter aqui um total de 600 calças. 5 horas, 300 calças. É claro que em 10 horas vai ter que ser o dobro, vai ter que ser 600. E em 20 horas? Bom, de 10 para 20, o que aconteceu? De 10 para 20 eu também multipliquei por 2. Se em 10 horas são 600 calças, em 20 horas, que é o dobro do tempo, vai ser o dobro de calça. Então vão ser 1.200 calças. Beleza? Então esse é o item A. A gente pode colocar aqui 600 e 1.200. Item B. Compreender e relatar o que acontece com a quantidade de calças em relação ao tempo. Bom, o que seria compreender e relatar? Aqui seria basicamente para a gente escrever. Quanto maior o tempo de serviço, maior o número de calças. Vamos colocar assim rapidinho aqui, ó.
Então tá aí. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o tempo de serviço, claro, no final nós vamos ter um maior número de calças produzidas. Questão 5. Amanda passará o dia em um parque de natação. Nesse dia acontecerá um campeonato de nado livre com provas de 100, 200, 400 e 800 metros. Ela ficou feliz pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. Os tempos de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos, 200 metros em 120 segundos. Vamos analisar agora o que isso quer da gente, né? Letra A. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 metros e de 800 metros? Monte um quadro mostrando suas conclusões. Então vamos fazer um quadrinho aqui, olha só. O que nós temos de informação está aqui. 10 metros em 60 segundos, 200 metros em 120 segundos. Então eu vou fazer uma tabelinha bem simples, tá? Eu vou colocar assim, ó, que ele consegue nadar 100 metros em 60 segundos e 200 metros em 120 segundos. E agora a gente quer saber o seguinte, e em 400? Bom, em 400 metros, bom, se eu vou aqui dobrar a distância a ser nadada, né, de 200 para 400, o tempo também dobra. Então o tempo vai ser de 240 segundos. Se você dobra a distância a percorrer, você vai dobrar o tempo que você vai gastar para percorrer essa distância. Em 800 metros, então está aqui, em 800 metros, mesma coisa, de 400 para 800, dobrou. Se 400 ele gasta 240, em 800 ele vai gastar o dobro, ele vai gastar 480 segundos. Isso também só é possível se ele conseguir manter o ritmo, que é algo muito difícil de acontecer no esporte, né? Principalmente em natação. Esse ritmo é bem diferente. Item B. Sendo a piscina de 50 metros de comprimento, quantas vezes Carlos percorrerá a raia em cada prova? Bom, então vamos lá, letra B. Bom, a piscina tem 50 metros. Se ele precisa andar 100 metros, ele vai ter que fazer essa raia quantas vezes? 100 dividido por 50. Então vai ser aqui 2 vezes. E para percorrer 200 metros? 200 dividido por 50, que é o tamanho da piscina. Então 200 por 50, 20 por 5 vai dar 4. Então vai ter que fazer esse percurso 4 vezes, né? Porque a piscina só mede 50 metros. Então 50 vezes 4 vai dar 200. Se fosse 400 metros, 40 dividido por 5, 8. Então 8 vezes. E aqui também, né? Se fosse 800 metros, 80 dividido por 5, 16. Ele vai ter que fazer esse percurso aí 16 vezes. Letra C. Qual relação identificamos entre a distância de cada prova e os tempos obtidos por Carlos? Bom, então a distância aumenta, o tempo também aumenta. Então qual é a relação? Vamos colocar aqui de maneira bem rápida. Beleza. Tá aí, quanto maior a distância percorrida, né, nessa piscina, maior será o tempo gasto. Então essa foi a questão número 5. E para finalizar a semana número 3, temos aqui a questão de número 6. O quadro abaixo mostra a quantidade de bolos que é preparado em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Então tá aqui a tabelinha. 3 horas diárias, elas conseguem fazer 6 bolos. Se eu dobrar a quantidade de horas, né, de 3 para 6, é claro que a quantidade de bolos também terá que ser dobrada, né? Você tem o dobro de tempo, você vai ter o dobro de bolos. Ou seja, esse carinha aqui, eu já sei que ele vai ter que valer 12, né? Mantendo a regularidade identificada no quadro, responda as questões a seguir. Qual a quantidade de bolos preparados em 6 horas? Já respondemos. 12 bolos. Letra B. Qual é o número de horas diárias utilizadas para preparar 24 bolos
Explique como chegou nesse resultado. Bom, vamos pensar daqui para cá, ó, de 12 para 24. O que aconteceu com o número de bolos? Dobrou, né? Eu quero produzir o dobro. Aqui eram 12 bolos, eu quero produzir 24. Se eu preciso dobrar a quantidade de bolos, o que eu vou fazer com o tempo? Eu também vou ter que dobrar. Então o nosso Z aqui, ele vai valer simplesmente 12, né? Que é o dobro de 6. Então tá aí 12 horas. Explique como chegou a essa conclusão. E aí, como nós chegamos a essa conclusão? Vamos pensar assim, ó, de um jeito um pouquinho diferente. Eu sei o seguinte, em 3 horas, produz 6 bolos. Beleza? Eu usei essa informação aqui, ó. Em 3 horas, produz 6 bolos. E se fosse 1 hora apenas? 1 hora produz quanto? Né? Dividir aqui por 3, aqui vai dividir por 3. 2 bolos. E agora, né? 1 hora produz 2 bolos. 2 horas, 4. 3 horas, 6. Ou seja, a cada 1 hora eu vou sempre produzir 2 bolos. Como eu quero 24 bolos, basta fazer o quê? 24 dividido por 2. E eu vou concluir que são 12 horas. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Espero ter ajudado um pouquinho vocês com essa correção. E até a próxima.